O Maranhão tem uma das piores relações de proporção entre defensores públicos e população. É apenas um defensor para quase 100 mil habitantes. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o defensor público do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Gabriel Santana Furtado Soares. Hoje é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Nesse dia, vocês têm o que comemorar? A gente como população, tem também o que comemorar? Tem o que comemorar. Talvez não tanto quanto o que nós gostaríamos, mas nos últimos 10 anos, que é a idade da Defensoria aqui no Maranhão, foram muitos avanços. Conseguimos completar o quadro, praticamente completar o quadro de defensores, apesar de insuficiente. Expandimos para atualmente 6 ou 7 núcleos e há a previsão de expansão ainda este ano para cerca de 5 ou 6 núcleos a mais. Eu disse que a gente tem um defensor público para mais ou menos 100 mil habitantes. É uma proporção, vamos dizer assim, muito desfavorável. Qual seria o ideal e quando a gente pode chegar lá, se é que a gente vai chegar algum dia? Bem, o ideal seria que não precisasse do defensor público. Com certeza. Porém, sabendo que sempre haverá violações aos direitos das pessoas, o ideal seria uma proporção talvez de 200 ou mesmo 300 defensores públicos para o estado do Maranhão. Claro que essa mudança é sempre progressiva, à medida que a população vai aumentando. Mas o número específico é difícil determinar, porque quanto mais serviços você oferece para a população, maior a demanda que vem. Maior a demanda, é verdade. Então, quer dizer, a gente nunca vai chegar no número ideal por conta disso, né? Quanto mais a oferta de defensor, maior a demanda de pessoas que vão precisar dessa defensoria. Promotor, juiz, médico, essa demanda é natural. Então sempre vai haver esse aumento. Mas o fato do Maranhão estar assim lá no topo, vamos dizer assim, no topo dessa desproporcionalidade entre população e defensores públicos, isso sim pode ser melhorado, né? Pode sim, pode e deve. Recentemente o Paraná, que não havia Defensoria Pública no Paraná, apesar de ser dito como um dos estados mais desenvolvidos da federação, criou-se a lei da Defensoria, que está sendo sancionada hoje. E inicialmente são 300 cargos lá, para uma população talvez equivalente à do Maranhão. Essa proporção de defensores para cidadãos tem que ser melhorada. Tem que ser melhorada porque nós vemos uma constante violação dos direitos das pessoas, principalmente no interior, onde não existe acesso à justiça, onde as demandas são muito mais miseráveis, sim. Chegam a ser demandas básicas por alimentação, por dignidade, e nem essas estão sendo tratadas com a decência, apesar dos esforços gigantescos empreendidos por outras instituições. Mas a Defensoria tem esse papel de ser a voz do cidadão que não é ouvido. Então, quando a gente tolhe essa voz, tende a aumentar a indignação, tende a aumentar a violação de direitos. E o certo é que essa voz chegasse a todo mundo que não tem o direito de se expressar, né? O que está faltando, então, na sua opinião? O que falta? O que pode ser feito, assim, pelo menos a médio prazo, eu não vou dizer a curto prazo, que eu imagino que seja um processo muito complicado, mas o que pode ser feito, pelo menos a médio prazo, para que a gente chegue numa situação, não ideal, mas pelo menos satisfatória para a população? Eu vou usar mais uma vez o exemplo do Paraná. A Defensoria Pública do Paraná só foi construída devido ao apoio da população, à demanda social. A Defensoria Pública do Maranhão também só cresceu devido à demanda social. Então, quem irá determinar a existência de uma defensoria maior é a própria sociedade. A população em si que tem que cobrar dos deputados, dos seus vereadores, do governo do Estado, o aumento da defensoria. Vou lhe dar só o exemplo de algumas cidades que vão ter defensoria agora, como Pinheiro, como Carolina, que essas demandas surgiram da própria população, que mostraram suas necessidades. Mas eu fico pensando assim, se a defensoria ela é exatamente a voz das pessoas menos favorecidas, daqueles que não têm vez, que não têm como se expressar, não fica difícil fazer essa reivindicação, que essa reivindicação seja ouvida e, pior ainda, que seja atendida? Fica bastante difícil. Ela é a voz, mas ela não é a única. Eu acho que a construção das instituições democráticas hoje em dia
passa muito pela abertura para a população. Então, assim, a defensoria não é inexistente. Então, ela já apresenta algumas vozes, vamos colocar nessa metáfora. E a população, usando o exemplo de Pinheiro, de Carolina, de Pedreiras, sim, não tinha defensoria agora, né? E vão receber. Então, assim, tudo parte dessa demanda social. Claro, é difícil, é um processo complicado, é um processo muitas vezes político, mas tem que ser travado. Tem que ser iniciado, pelo menos, para que... Iniciado. Quais seriam as outras cidades que estão precisando assim, desse serviço e que ainda não dispõem? Quer dizer, desses 82 defensores, a maioria aqui na capital, com certeza. Quase 50%. Quase 50%. Então, a gente tem todo o resto do estado... Na região metropolitana. Isso. Então, a gente teria todo o resto do estado para ser atendido pelos 40%, 41%, 41 defensores que não estão aqui na capital. Quer dizer, é muito pouco, já que nós temos 217 municípios. Quais os outros municípios, assim, em situação mais emergencial, que precisam muito de defensoria? Após um estudo, foi identificado que municípios seriam esses, juntamente com a demanda social. São Codó, Pedreiras, Raposa, Pinheiro... Raposa não é atendida aqui pela capital, Raposa não era atendida. Pinheiro, inclusive Raposa só recentemente passou a ter também promotor e juiz. Antes ele era um termo. É verdade. Pinheiro, até devido àqueles fatos que ocorreram no ano passado. Isso. Da rebelião, dos estupros, enfim. Carolina, devido à grande demanda da população em face da construção da hidrelétrica de Estreito. Recentemente foi construído o núcleo Imperatriz e em Açailândia, também devido à forte pressão dos movimentos sociais que lá exercem suas atividades. Então, precisa essa mobilização social para que essa defensoria passe a existir e passe a ser a voz dessa população. Então, a gente vai ficar desejando que nesse Dia Nacional da Defensoria, a gente possa chegar no próximo dia, 19 de maio, dizendo que a gente já tem um número bastante expressivo e que boa parte da população do Maranhão já tem esse atendimento. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor Gabriel Santana Furtado Soares, muito obrigada pela sua participação no Maranhão Notícias. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de falar sobre defensoria no Dia do Defensor. Muito obrigado. Boa tarde, parabéns. Boa tarde.